Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais da produção de vinhos, mais especificamente a vinificação em tinto, que era o que a gente vinha abordando no nosso último encontro. A gente estava trabalhando com esse esquema de operações básicas da vinificação em tinto, trabalhando com a ideia que se eu vou produzir um vinho tinto de qualidade, eu uso uma uva tinta de qualidade, ou seja, num grau de maturação adequado, teor de açúcar e acidez. Essa uva vai ser esmagada e desengaçada e conduzida ao tanque de fermentação pela etapa que a gente chama de incubagem. Depois vai ser adicionado o antioxidante e microbicida anidrido sulfuroso na etapa de sulfitagem. Para dar início ao processo fermentativo, a gente vai ter a adição de levedura. A levedura utilizada para a vinificação em tinto é a mesma utilizada na vinificação em branco, que vocês vêm estudando com a professora Márcia, a levedura Saccharomyces cerevisiae. A primeira particularidade que difere vinho tinto e vinho branco é que no vinho tinto a fermentação alcoólica acontece juntamente com a maceração. Como nós vínhamos estudando, então essa fermentação alcoólica em tinto tem a presença das cascas das uvas tintas. A gente pode fazer ainda uma correção de açúcar, se for necessário, se a uva não tiver um teor gluconométrico adequado de 23,5 graus Brix, que a gente chama de chaptalização. Mas essa adição de açúcar, conforme a legislação preconiza, ela pode ser realizada desde que não exceda no máximo 3 graus GL de álcool produzido por essa adição de açúcar. Em relação à adição das leveduras, a gente utiliza culturas puras liofilizadas em geral para vinificação em tinto. A gente sabe que as uvas elas contêm então leveduras que vêm lá do vinhedo, mas as culturas puras elas apresentam melhor performance para a transformação de açúcar em álcool. Então a gente tem que reidratar essa levedura que vem nessa forma liofilizada, misturando então com um pouco de água morna, em torno de 35 graus Celsius, e depois então adiciona no tanque de fermentação, homogeneizando para ter uma distribuição das leveduras em todo o tanque, para assim dar início ao processo fermentativo. Como a gente falou, a fermentação alcoólica em tinto acontece juntamente com a maceração. A maceração é a extração sólido-líquido, ou seja, alguns compostos que são benéficos, então, para o vinho tinto, que conferem cor, aroma e sabor, eles estão presentes na casca e nas sementes das uvas, principalmente nas cascas, e aí, por uma diluição seletiva, o princípio da maceração é a seletividade, a gente vai, no caso, vai passar esses compostos da uva para o nosso mosto em fermentação, conferindo então essas características desejadas. Também é necessário que sejam realizadas remontagens para a gente ter essa homogeneidade da massa vínica, para não ter um aumento de temperatura muito elevado. A gente sabe que a vinificação em tinto já tem uma temperatura mais elevada que a vinificação em branco, em torno de 25 a 28 graus Celsius, mas não pode exceder 30 graus Celsius. E também, como se forma o chapéu de cascas na parte superior do tanque, a gente tem que fazer essas remontagens para não ter perigo de ter um ressecamento desse chapéu, proliferar bactérias acéticas e ter um avinagramento do nosso vinho, que é um defeito. A fermentação alcoólica ela acontece em duas fases, a fase tumultuosa e a fase lenta. A fase tumultuosa é a fase inicial, onde a gente tem a maceração juntamente, então, na fermentação alcoólica, e a fase lenta é quando a gente termina a fermentação cessa, então, quando a gente não vê mais o desprendimento de CO2 e quando a gente tem um conteúdo de açúcar inferior a 3 gramas por litro. E aqui eu trouxe 3 fotos diferentes para a gente ter uma visão do tanque de fermentação, a visão do interior, onde na foto 1 a gente vê o mosto em fermentação, o início dessa liberação de CO2 que vai formando esse chapéu de cascas, ou seja, as cascas flutuam por causa dessa liberação de CO2 que ocorre durante o processo fermentativo. Na foto 2, a gente tem, então, a instalação da fermentação tumultuosa, onde o chapéu de cascas, a gente realiza, então, essa maceração, que é esse revolvimento com essas cascas, juntamente com as remontagens que homogeneizam para conferir, então, essa diluição seletiva dos compostos de cor, principalmente sabor e aroma, ao mosto em fermentação. E na foto 3, as cascas das uvas após a maceração, o chapéu após a maceração, onde a gente vê uma perda de cor, principalmente em função do álcool que foi formado durante o processo fermentativo, e essa diluição, então, desses compostos para o nosso mosto fermentado. Agora a gente vai seguir adiante, a gente vai falar da etapa de descuba.
A descuba, na verdade, a gente vai ver no próximo slide que ela não necessariamente ela é realizada ao fim da fermentação alcoólica, mas em geral, na maioria dos vinhos, ela é feita após essa etapa. A descuba consiste na separação das fases sólida e líquida ao final da maceração, ou seja, a gente separa essas cascas que a gente utilizou para conferir esses compostos benéficos ao vinho do nosso líquido fermentado. Essa separação, ela se baseia, então, ela é feita pelo método utilizando a gravidade, ou seja, que nem a gente vê naquelas fotos ali, aquela foto é numa cantina mais artesanal, na verdade é um vídeo da Embrapa Vivinho, onde a gente pode perceber que na parte inferior do tanque de fermentação, então a gente tem uma válvula onde a gente consegue retirar esse líquido e as cascas ficam retidas. Quando a gente fala em escala industrial, nós temos, então, tanques que estão interligados, onde ocorre um bombeamento, então, desse líquido fermentado e ficam retidas essas cascas após a maceração, após o nosso processo fermentativo. O momento da descuba, como eu tinha falado, vai variar. Em vinhos estruturados, ocorre logo após a fermentação alcoólica, como a gente está seguindo no nosso esquema de etapas operacionais. Nesses vinhos estruturados, como a gente já vinha falando nos encontros anteriores, a gente utiliza uvas com excelente grau de maturação. Mas quando a gente quer vinhos leves ou jovens, a gente pode fazer essa descuba, então, antes da conclusão da fermentação alcoólica, quando a densidade do mosto alcançar 1,020 gramas por ml ou 1,010 gramas por ml. E ainda no caso dos vinhos de guarda, que são aqueles que geralmente têm um teor de tanino elevado, aquelas características sensoriais diferenciadas, a gente pode fazer a descuba ainda vários dias após o final da fermentação alcoólica. Também diferindo da vinificação em branco, essa é uma das etapas mais que difere entre a vinificação em branco e em tinto, é que na vinificação em branco a gente faz uma prensagem prévia à fermentação alcoólica. Na fermentação em tinto, a gente faz a prensagem do bagaço fermentado. Ou seja, depois da descuba, a gente tem um tanque com o líquido fermentado. Mas a gente ficou com aquelas cascas que ainda tem um conteúdo de líquido junto a ela. Então, a gente vai precisar realizar essa prensagem para retirar esse líquido, que representa cerca de 10% da massa vinária do nosso vinho. Só que a gente tem que atentar a uma coisa. A prensa utilizada para o bagaço de uvas tintas, a prensa mais utilizada é a vertical hidráulica, como a gente tem aqui no exemplo. E aí, quando a gente fez essa separação do líquido da parte sólida das cascas, nós temos o vinho que nós chamamos de vinho de gota, que é aquele que escorre espontaneamente, e é um vinho de melhor qualidade. Quando a gente já fala dos vinhos que a gente obteve por prensagem, a gente denomina vinhos de prensa. Quando a prensagem é leve, a gente mistura, então, ao vinho de gota. Por isso que a gente citou ali no slide anterior, que representa 10% da massa vinária. Mas é necessário que a prensagem seja leve, suave. Quando a gente fala uma prensagem mais severa, esse vinho de prensa, então, ele vai ser destinado para destilação. A gente não consegue misturar ao vinho de gota. Após a descuba, nós temos, então, a primeira trasfega e o atesto. Algumas etapas, vocês vão ver, são bem similares, então não tem tanta distinção na vinificação em branco e em tinto, mas no caso da trasfega em tinto, a gente está falando, então, o que ocorre ao fim da fermentação, a sedimentação que ocorre de partículas sólidas em suspensão, de sais menos solúveis, leveduras e até mesmo outros micro-organismos, algumas bactérias estejam ali presentes, ou a carga de leveduras também que tinha a carga da nossa uva, né, que vinha lá do vinhedo. Quando ocorre, então, essa sedimentação, se forma uma camada espessa de borra no fundo do tanque de fermentação ou da cuba. Essa camada espessa, então, que a gente chama de borra, ela é indesejável, porque ela favorece, então, que ocorra reações bioquímicas que podem ocasionar em algum sabor indesejável à nossa bebida, alguma modificação nas características. Então, a gente tem que fazer essa separação da nossa bebida fermentada dessa borra que sedimenta de partículas, sais, leveduras e outros micro-organismos. Então, a trasfega é essa troca de recipiente para eliminar a borra depositada. Então, esse
procedimento de trasfega é realizado cerca de 24 horas após a descuba, para efetuar essa retirada, então, dos sedimentos. Já o atesto é uma etapa simples, mas é muito importante, porque consiste em preencher os tanques periodicamente, à medida que vai ocorrendo a evaporação, mudança de temperatura no nosso tanque, então a gente vai perdendo líquido dentro do tanque, então a gente tem que repor periodicamente, em geral, dependendo do tamanho do recipiente, é feito a cada semanalmente, que é feito esse atesto. E, na verdade, o atesto tem, como eu falei, é uma etapa simples, mas é importante, porque previne, então, essa proliferação de Acetobacter, que pode ocasionar, então, o pique acético, que a gente fala, que pode ocorrer na nossa bebida, que nada mais é que esse avinagramento que é indesejável, que a gente já estava falando desde das remontagens, que é uma característica indesejável para a nossa bebida. As trasfegas, na verdade, é realizada mais de uma trasfega. É realizada a primeira trasfega depois da fermentação alcoólica, vão ser realizada uma outra trasfega depois da fermentação malolática e depois trasfegas durante a estabilização do nosso vinho. E agora, então, a gente vai falar um pouco da fermentação malolática. A fermentação malolática é uma transformação indispensável no vinho tinto. É a transformação de ácido málico em ácido lático pela bactéria lática Leuconostoc oenos, ou Eunococcus oeni. Esses dois nomes para essa bactéria lática são sinônimos, então se vocês forem procurar livros e materiais na literatura, vocês vão ver que esse nome aparece dessas duas maneiras. Então, essa bactéria, geralmente ela já está, essa bactéria lática já é presente da carga microbiana da uva, e propicia, então, essa transformação de ácido málico em ácido lático. Essa transformação nada mais é do que uma descarboxilação. E o objetivo dessa transformação é desacidificar o nosso vinho. Então, na verdade, a fermentação malolática ela ocorre após o término da fermentação alcoólica, nesse período entre as trasfegas. Ocorre, então, após a fermentação alcoólica, porque é quando, então, ocorre a autólise das leveduras. A autólise das leveduras se intensificam, porque, né, todo o açúcar foi consumido e foi produzido álcool, então ocorre essa autólise, e aí essa bactéria lática consegue, então, se multiplicar e ocasionar essa transformação. Então, essa transformação pode ocorrer de forma espontânea ou por meio da inoculação com bactérias láticas ao vinho, concentrados comerciais de bactérias liofilizadas. Então, esses concentrados comerciais são os mesmos que nem o da Saccharomyces cerevisiae, são que a gente adquire, né, com empresas especializadas de forma liofilizada, então essas bactérias, mas como eu disse, em geral, a fermentação malolática ela ocorre de forma espontânea no vinho, é um processo espontâneo em função dessa carga, dessa presença dessas bactérias na nossa uva. Aqui eu trouxe um esquema só para exemplificar as reações bioquímicas, na verdade, dessa transformação de ácido málico em ácido lático, onde vai ser, então, secretada uma enzima que vai fazer essa conversão, que vai propiciar essa desacetificação e vai propiciar aromas e sabores interessantes ao nosso vinho, além do desprendimento de CO2. Quando a gente opta por utilizar, então, concentrados comerciais de bactérias liofilizadas, a gente tem que fazer, então, uma reativação e multiplicação antes da inoculação. É que nem, basicamente, a gente estava falando ali da reidratação, desculpem, da reidratação da levedura, a gente também, então, vai ter que fazer uma reativação e multiplicação antes da inoculação para não ter perigo de perder a viabilidade celular. Então, a gente faz essa etapa, quando a gente vai utilizar concentrados comerciais, a gente faz essa etapa prévia. Então, durante a fermentação malolática, deve permanecer o batoque hidráulico e deve ser atestado. Então, como eu falei, ocorre a liberação desse gás carbônico, de modo que, então, o recipiente tem que ficar com esse batoque para propiciar essa liberação, só que a gente não pode permitir que entre oxigênio, por isso a colocação do batoque, para evitar a oxidação do nosso vinho. E o atesto,
porque a gente tem que ter essa que nem a gente estava falando anteriormente, a gente tem que ter essa reposição do líquido que evapora e para evitar que tenha mudanças de temperatura. O vinho é considerado biologicamente estável, então, ao término da fermentação malolática, reduz a acidez do vinho e melhora significativamente o aroma. Então, nessa transformação de ácido málico para ácido lático, as bactérias produzem uma enzima, que nem eu falei anteriormente, as glicosidases, que a gente já tinha também citado na outra aula, as diferentes enzimas que podem atuar na vinificação em tinto. As glicosidases, então, são responsáveis por liberar compostos aromáticos que estão ligados aos açúcares do vinho. Então, essa é uma transformação que ocorre durante a transformação malolática, durante essa transformação de ácido málico em ácido lático, conferindo, então, ao nosso vinho complexidade aromática, suavidade e macidez gustativa. Aqui eu trouxe, então, esse estudo de Catarina e Avaganina, de 2007, onde demonstra descriptores de aromas de vinhos fermentados com diferentes cepas, então, do Leuconostox oenos, e um vinho sem a fermentação malolática. A gente tem a intensidade da escala ali, da sensação dos descritores aromáticos, a escala vai de 1 a 5, onde a gente pode perceber que C1 e C2 são esses vinhos, então, que foram elaborados com a fermentação malolática, e o amarelinho ali é sem a fermentação malolática. E o que a gente consegue perceber olhando esse gráfico, essa figura? A gente consegue perceber que quando a gente não realiza a fermentação malolática no vinho tinto, a gente consegue perceber um amargor no nosso vinho, a gente tem um aroma mais herbáceo e também uma acidez muito elevada. Quando a gente realiza a fermentação malolática, o aroma frutal, floral, que é bem característico do vinho tinto, ele se acentua, assim como algumas outras características que estão relacionadas, então, com essa maciez, com essa suavidade gustativa que a fermentação malolática confere ao vinho tinto. Aqui nesse estudo de Girac 2010, então, as etapas chaves na vinificação em tinto, aí a gente pode perceber que tem a fermentação alcoólica e a fermentação malolática. Com o decorrer da fermentação alcoólica, o conteúdo de açúcar diminui. A gente viu isso no nosso encontro passado. As leveduras, para produzir álcool, para produzir CO2, elas consomem, então, principalmente glicose, e aí, então, esse teor de glicose ele vai caindo, a gente fica só com um teor de frutose, então, esse teor de açúcar, ele diminui, essa concentração diminui ao longo do tempo. As leveduras, durante a fermentação alcoólica, elas, conforme a multiplicação, para a realização do processo fermentativo, a gente tem um aumento na concentração, que esse aumento, depois ele se mantém meio que estacionário, porque aí está realizando, então, essa fermentação, só que aí, quando a quantidade de açúcar cessa e a gente tem essa produção de etanol, ocorre a autólise das leveduras, então já na fermentação, ali quando entra na etapa de fermentação malolática, a gente tem esse decréscimo, essa autólise das leveduras. O etanol, então, com o decorrer da fermentação alcoólica, depois quando chega na fermentação malolática, ele se mantém estável, mas na fermentação alcoólica ele aumenta, porque ele é produzido a partir do açúcar, a gente viu que quantidade de açúcar é transformada em etanol. E também nós temos, quando a gente fala da fermentação malolática, quando tem essa autólise das leveduras, as bactérias láticas, elas conseguem, então, ter a sua multiplicação para realizar essa transformação de ácido málico em ácido lático. Tem, então, um aumento dessa concentração de ácido lático e uma diminuição no conteúdo de ácido málico que já era proveniente, então, já existia na uva. E aí ali o pH que se mantém quase o mesmo, com um pouco de acréscimo ali no final, mas nada significativo. Quando a gente encerra a fermentação malolática, a gente tem uma correção, então, daquele anidrido esforoso do antioxidante, para que não ocorra multiplicação de micro-organismos indesejáveis, e se realiza a segunda trasfega, que é essa troca de recipiente, então, para separação de borras que sedimentam. E é realizada, então, a estabilização desse nosso vinho tinto. A fase de estabilização em tinto é tanto mais longa quanto maior for o potencial de guarda desse vinho,
Então, na vinificação em tinta, a estabilização ocorre na sequência das fermentações alcoólica e malolática, e os elementos, tanto da uva quanto originados da autólise das leveduras e do processo fermentativo, são neutralizados e sedimentados via métodos químicos ou físicos. Então, essa etapa de estabilização pode ocorrer em barricas, tanques de aço inox ou em ambos os recipientes, e os compostos orgânicos implicados na estabilização dos vinhos tintos são, além das leveduras e bactérias, ácidos, polifenóis, polissacarídeos e proteínas. E aí agora, no nosso próximo encontro, a gente vai falar um pouquinho de cada fase de estabilização e dos cortes para encerrar, então, essa nossa vinificação em tinto. Até logo e muito obrigada, pessoal!